Mas o diabo pode atrapalhar. Pera, quem é o diabo para atrapalhar Deus? Ele é uma criatura de Deus, foi Deus que fez. Lá em Apocalipse fala que com um sopro da sua boca, ele vai desfazer Satanás. A gente faz da batalha espiritual como se os demônios estivessem segurando Deus, eu não consigo andar, ora por mim, temos que orar por Deus. Mas se eu oro por Deus, eu não sei nem para quem eu oro Deus abençoa Deus em nome de Jesus, que é o Filho de Deus, para ele vencer o Satanás. Nós ficamos loucos, estamos tudo doido, irmão. Eu estou aqui hoje, Senhor, para fazer uma batalha espiritual, para o Senhor me abençoar. Não vai fazer batalha, eu morri na cruz para te abençoar. Eu paguei alto preço pela sua vida. Você é uma nova criatura e você nasceu de novo. Mas por que você não anda rápido? Porque anda no meu tempo, porque eu sou Senhor e você é servo. Vamos lá então, está na tela. Vamos ao texto. Nós estamos no capítulo 5. Agora nós vamos para o verso 34. Antes da gente ler, veja que o verso 34 começa com mas. Começa com mas, porque tem alguma coisa antes, né, irmão? Você começa a ler num texto da Bíblia, começa com portanto, então, mas, né? Peraí, deixa eu entender o que veio antes, senão eu não vou entender o que chegou depois, né? Semana passada nós falamos aqui sobre a comunidade dos arrependidos, porque essa foi a mensagem que os apóstolos levaram para o Sinédrio. No Sinédrio, eles foram convocados, aliás, eles foram presos. Se lembra da história? Foram presos porque estavam pregando sobre Jesus, falando da ressurreição. A perseguição começou dentro da comunidade da fé, dentro da comunidade judaica, dentro da família, né? E ali diz o texto que eles estavam presos e de noite um anjo libertou eles. Isso foi semana passada. E quando o Sinédrio de manhã se reuniu, traz os caras aí que estavam presos, abriram a porta, está lá o sentinela, está tudo certo e não tem ninguém lá dentro. E ficaram atônitos. O que é isso? O que aconteceu com esses caras? Onde eles foram? Nós prendemos ontem. Começaram a averiguar e alguém disse, olha, quem que vocês estão procurando? Aqueles caras que a gente prendeu, aqueles que falam do Nazareno lá. Não, eles estão lá no templo, estão lá pregando. Aí foram lá de novo e trouxeram presos outra vez, sem violência, porque você sabe, essa comunidade que era embrionária, a igreja que estava nascendo, tinha um respeito e admiração pelo povo, é o que diz o texto. Eles repartiam os seus haveres, eles socorriam uns aos outros, lembra? Partiam o pão de casa em casa. Essa irmandade era uma coisa linda que Jerusalém estava assistindo. Fora isso, tinha essa palavra de libertação e de verdade, os sinais que eram feitos pelos apóstolos, e ali estava nascendo essa comunidade, e o povo admirava, eles se reuniam no pórtico de Salomão, todo dia, aquela coisa linda, e não traz eles com violência, fala que eles estão sendo convidados para uma cariação. Sabe como é que é? Então vamos trazê-los. E trouxeram de novo diante do Sinédrio para que eles fossem interrogados. E diz o texto que quando eles foram interrogados, eles disseram, nós estamos pregando sobre a ressurreição do Jesus, que vocês mataram, né? O trecho do domingo passado, o capítulo 5, verso 33, diz que, termina assim o verso 33, que as autoridades, os sacerdotes, os saduceus, o sinédrio, quando ouviram isso que os discípulos disseram, se enfureceram e queriam matá-los. A vontade do sinédrio é, vamos matar esses caras agora. Aí começa o texto que nós vamos ler agora. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Pode para eles saírem um pouquinho. Dá licença, deixa a gente conversar aqui. Então disse ao sinédrio, israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas. A gente não sabe direito quem é o Teudas, mas ele entra na história agora. Se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens.
Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Não deu em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto e todos os que obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora. Porque se esse plano ou se essa obra vem de homens, ela será destruída. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. Os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos. Concordaram um pouco, né, irmão? Concordaram. Deram uns tapa, né, ainda. Deram uns tabefe. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, aí soltaram os dois. Dois, a gente não sabe quantos são aqui, né? E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrer, afrontados por esse nome, com letra maiúscula, por Jesus, nome de Jesus. E o que eles fizeram? De novo, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, nos ensina, nos abençoa. Seja mais um domingo para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sinédrio, os anciãos, quando a gente lê no Antigo Testamento, os anciãos de Israel, aqueles anciãos, esse grupo de decisões, esse grande conselho, é o que agora a gente vê denominado de Sinédrio. Eram 71 membros. No princípio, eram formados essencialmente por saduceus. Lembre-se que os saduceus tinham o direito de indicar ou de ter o acordo com Roma sobre quem seria o próximo sacerdote. Eles são chamados de saduceus porque depois da reconstrução do templo, antes um pouco do período da aparição de Cristo, do seu ministério, quando foram restaurar o ofício sacerdotal, foram procurar a descendência de Zadok, dos dias de Davi, que eram linhagem sacerdotal, por isso os zadoqueus ou os saduceus, assim eles eram conhecidos. Mas nos dias de Jesus não eram só saduceus, também tinha assento no Sinédrio alguns fariseus, a gente não sabe exatamente o número, mas sabia que nos dias de Jesus havia composição mista. A maioria era de saduceus. Tanto é que Gamaliel, que era um fariseu conhecido, estava lá. Ele era um mestre da lei. Os fariseus e os escribas eram estudiosos da lei. Eles acreditavam no cumprimento da lei, das ordenanças, como um princípio de culto, de regra de vida, de santificação, de purificação. O movimento, a princípio, não era nada ruim. A gente usa, às vezes, a palavra o fariseu para alguma coisa negativa. Ok, e tem mesmo esse lado. Mas era gente que queria entender o princípio da lei e obedecer a Deus. Acabou se transformando num grande peso sobre o povo. O cumprimento da lei acabou se transformando num grande peso sobre as pessoas. Porque eles interpretavam a lei. Está escrito na lei que a gente não pode fazer no sábado nada, mas o que não pode? Então os mestres da lei interpretavam. Você pode andar tanto, pode fazer tal coisa, isso aqui você não pode. Essa era a chamada de tradição oral. Era a interpretação da lei pelos mestres, que depois foi redigida, se chama Mishnah. E um pouco dessa época, e até desses mestres, é conhecido nessa tradição escrita, que era oral e virou escrita, que era a Mishnah, a interpretação da lei. Enfim, o Sinédrio se reúne porque eles têm o direito de existir primeiro. Vamos lembrar que não tem rei em Israel, nós estamos falando de César, eles estão dominados pelo Império Romano. Mas o que lhes foi permitido era de ter o templo. E o templo ali dentro tinha a sua cultura, a sua religião, a sua fé, a sua língua.
a sua lei religiosa, que por um tempo antes de Roma e dos impérios que dominaram Israel, era a sua regra de vida. A lei de Moisés era tanto um princípio cívico, de que regulamentava relações, como também religioso, espiritual e de vida com Deus. Não havia separação dessas coisas. Tudo o que se fazia era para a glória de Deus. Obviamente que chegando um império, isso aqui vale só para a religião, tá? A regra que governa as relações e a nação agora é a nossa. Portanto, foi-lhes permitido continuar com o sinédrio, que fazia o julgamento da conduta religiosa. Se é blasfemo, se não é blasfemo, se pecou, se não pecou, se vai continuar dentro da comunidade judaica ou excluído dela. Tanto é que Jesus é julgado pelo sinédrio, mas para ser crucificado tem que ter o aval de Roma, porque o sinédrio não podia julgar um judeu para que ele fosse condenado à morte, crucificado, apedrejado ou coisa que o tenha. Portanto, era necessário que Pilatos dissesse, realmente isso é um crime. Mas Pilatos disse, olha, o que ele fez, eu não vejo crime nenhum nesse homem. Esse papo que vocês estão falando, que ele é blasfemo, isso é coisa da religião de vocês, resolvam vocês. Mas aí volta de novo, é aquela coisa toda, até que ele lava as mãos e crucifica. E a religião, mas, então vou ter que soltar alguém na Páscoa, posso soltar ele mesmo. Não, ele não, solta Barrabás. Isso é interessante. Nós estamos aqui numa reunião da nossa fé cristã, isso aqui é uma religião, mas vamos pensar do lado negativo da religião, como um sistema que tenta ocupar o lugar de Deus. Isso acontece muito. A palavra religião tem um sentido nefasto também, e tem um significado também muito ruim, de um ajuntamento, afinal de contas estamos falando da religião do povo de Deus, no templo de Deus, o Deus do povo de Deus, que tem sacerdotes de uma tribo do povo de Deus, ungidos por Deus, mas que se levantam contra o Filho de Deus. Peraí, o que nós estamos conversando aqui? Então existe um movimento da religião que não tem nada a ver com Deus, não tem nada de Deus. Ou se tem, está completamente desvirtuado, a ponto de perseguir o Filho de Deus e soltar o Barrabás. É interessante como às vezes a gente vê maldade, abuso, crime, desonestidade, corrupção dentro do ambiente religioso. Quando isso acontece, é porque essa religião é do tipo que gosta de soltar o Barrabás e de prender o Cristo. É aquele tipo de pensamento religioso que não tem nada a ver com a ética e a transformação do ser humano. Tanto é que não incomoda soltar o salteador, soltar o Barrabás. Gente que não tem um encontro de verdade com Cristo, mas apenas está envolvido com um sistema de ritos religiosos que tem um significado externo, sem transformação interna, geralmente é o tipo de gente que não tem problema com Barrabás, não tem problema com desonestidade, com falta de ética, com desamor, com maldade, não tem problema com injustiça. Esses caras não tiveram problema de soltar o Barrabás. O problema deles era com Jesus, porque Jesus ameaçava o seu negócio religioso. É o cara que expulsa que derruba as mesas de cambistas dos negócios que aconteciam no templo. A religião não está muito preocupada se tem maldade solta. Resolvam aí. O problema da religião é se tem risco ao nosso negócio da fé. Tanto é que essa multidão que vai se convertendo de maneira linda e que está ao redor dos apóstolos no pórtico de Salomão, no pátio do templo, é uma ameaça para o status da casta religiosa que comanda a fé. É muito importante você perceber a diferença dessas duas coisas, que aliás, no meu caro amigo parte 1, quando a gente veio pelo Evangelho de Lucas, fica bastante claro. A tentativa de Lucas dizer, isso aqui é reino de Deus, isso aqui é Jesus Cristo, isso aqui é uma religião, isso aqui não é. Presta atenção, Teófilo, presta atenção. E aqui não é diferente. 71 membros tem o Sinédrio. E preocupados, eles queriam matá-los, é o texto que a gente acabou de ler semana passada. Queriam matar os apóstolos. E aí aparece esse cara. O Gamaliel diz o texto que ele era benquisto pelo povo. Ele era um professor, um mestre da lei.
formava pessoas no conhecimento da Torá, da lei de Moisés. A tradição nos ensina que Gamaliel era neto de Hilel. Hilel e Shammai eram os dois principais mestres nos dias de Jesus. Com duas linhas de interpretação da lei, um pouco mais severo e outro um pouco mais liberal, mas eram duas linhas de interpretação. O Gamaliel era neto do Hilel. Diz a Mishnah, com a morte do rabino Gamaliel, o velho, acabou o respeito à lei e morreram a pureza e a abstinência. Interessante, né? Ele era como um cara que era representante da moral, da pureza, da seriedade. Os judeus esperavam o Messias. Aliás, estamos vendo em Jerusalém um monte de gente se convertendo a Cristo, entendendo que ele é o Messias. Fundamentalmente, a religião do primeiro século, dos judeus, não tinha nada de ruim ou de errado. A gente usa pejorativamente o nome, o fariseu, mas não tem nada de errado. Eles estão esperando o Messias. Eles estão se santificando, estão se purificando. O grande X da questão era reconhecerem que esse Jesus era o Cristo. Por isso que o texto encerra com os discípulos, os apóstolos voltam para o pátio do templo e todo dia estão ensinando que Jesus é o Cristo. O que quer dizer isso, Zé? Que Jesus é o Messias que eles esperavam. A palavra Christos, do grego, é a palavra Mashiach, do hebraico, que é ungido, é o Messias esperado. Aliás, vale aqui um parênteses, é por isso que você entra no Novo Testamento e você já não encontra mais aquela coisa, esse cara é ungido, aquele é ungido, o outro é ungido, porque a palavra ungido é a palavra Cristo. E se alguém dissesse para Pedro, João, Tiago, você é o Cristo, ele diria, não, só tem um agora. O ungido é Jesus, o Cristo. Esse parênteses eu faço para te acalmar. Quando alguém falar assim, você tem que buscar a unção para você ser ungido. Relaxa, ungido é Cristo. Ele é o cabeça. E agora a figura não é mais uma nação, a figura não é mais um país, a figura agora é um corpo, onde ele é o cabeça. Lembra do Salmo 33? O óleo que cai sobre a cabeça de Arão e vai à orla das suas vestes. É assim que a gente também lê em 1 João capítulo 2. O cabeça, o Cristo é o ungido. Então todos que somos parte do corpo, temos a mesma unção que está sobre o cabeça. Se alguém disser, eu tenho mais unção que você tem menos que eu, vou passar para você, recebe Hadug, você não. Para com isso, gente, para, não tem. Eu vou vender para você, eu vou te dar, não existe isso. Eu sei que você fica preocupado, e nós crescemos aprendendo isso, eu também cresci aprendendo isso. Eu tenho que receber mais, eu tenho que pegar a sua, receber a sua. E Deus, o cabeça, olha para o corpo e fala, relaxa, gente. Eu sou o cabeça, ungi todo mundo no corpo aqui, está na minha. Não precisa de receber nada. O que você precisa só é ser do corpo. Mas fecha o parênteses. Eles estavam ensinando que Jesus era o Cristo. É isso que eles estavam ensinando. E esse era o grande problema. Mas o Gamaliel era da linha de Hilel, era seu neto, do temor, a preocupação de estar indo contra algo que Deus havia estabelecido. Tanto é que ele assume uma posição de neutralidade. Gente, não façam nada com esses caras. O conselho do Gamaliel é algo muito sábio, muito sábio. Vai que o que esses caras estão falando seja mesmo de Deus. Se for de Deus, não vai ter nada que vocês possam fazer que consiga parar esse movimento. Aí ele lembra dos dois, o Teudas, que a gente não conhece, mas deve ter sido alguém que surgiu com uma liderança, com uma dissidência, com um novo tipo de interpretação e pregação dentro da comunidade judaica, juntou 400 homens e ele disse, mas ele morreu, o que aconteceu com o povo dele? Nada.
E o outro exemplo que ele dá é de um Judas. Galileu também, aliás, está igual Jesus, vem da Galileia. O Judas, o Galileu, também surgiu com a pregação, juntou um monte de gente, mas o cara morreu. O que aconteceu com o movimento dele? Nada. Então esse Jesus aí da Galileia, que morreu também, se isso aí não é de Deus, daqui a pouco esse negócio acaba. Isso é fogo de palha. Olha a sabedoria do Gamaliel. Ainda foi inteligente. Fala para eles saírem para a gente conversar aqui entre nós. E aí, se isso não é de Deus, a gente está gastando tempo à toa. Estamos aqui nervosos e isso aí vai acabar. Agora tem uma coisa. Se for de Deus, não tem nada que a gente faça que consiga parar esse negócio. E o pior, hein? Nós vamos estar lutando contra Deus. Olha o conselho desse cara. Eu não estou falando, não é um dos apóstolos, tá? Não é um cristão convertido. Nós não sabemos se o Gamaliel, por ter esse temor e ser um cara com esse tipo de princípio, estivesse observando Jesus e dizendo, eu acho que esse cara era mesmo o Messias. Pode ser, a gente não sabe. Tem comentaristas que acham que talvez o Gamaliel já tivesse. Uma coisa interessante é que quando a gente lê mais à frente o livro de Atos, vamos chegar lá no capítulo 22, lá na frente, o próprio Paulo, capítulo 22, verso 3, diz que ele, Paulo, foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo não entrou na história ainda, ele não se converteu, vai ser lá no capítulo 9, estamos chegando. Aqui estão só os 11 mais o Matias, né? Que você lembra do capítulo 2. Então o Paulo era um fariseu, temente a Deus, guardador dos princípios da lei. Ele perseguia cristãos achando que estava fazendo certo, até que Jesus se revela a ele. E ele fala, eu fui formado aos pés de Gamaliel. Ó que interessante. O grande Paulo, que virou o grande apóstolo Paulo, que nos abençoa com os seus escritos até hoje, tinha esse mesmo temor. Vai que isso aqui é de Deus. O Gamaliel era um cara bem quisto pelo povo, diz o texto. Admirado por esse seu princípio de sabedoria. Aliás, a frase que eu li aqui da Mishiná, quando ele morreu, acabou o respeito, acabou a pureza, acabou a abstinência. Acabou essas pessoas que lutam contra o pecado, como se ele fosse o último guardião da sabedoria, da pureza, da vida pia. E o texto mostra que ele deu esse conselho, e os caras, tá, a maioria do sinédrio era de saduceus. E os sacerdotes estavam loucos da vida com os apóstolos. De verdade, a palavra do Gamaliel teve muito peso naquele dia. Nós estamos aqui, hoje, falando de um conselho e de uma palavra que está escrita no texto bíblico e não foi dita por alguém que era cristão. Tudo bem para você isso? Tem algum problema para você? Que a frase do Gamaliel, que foi sábia e acatada pelo sinédrio, não foi dita por um cristão, nem por um apóstolo, nem por um escritor cristão. Eu não sabia que na Bíblia tinha frases de gente que não era cristã. Tem, o Gamaliel é um, por exemplo. Aliás, eu estou pregando sobre a frase dele, que está na escritura, mas não foi escrita por um cristão. Tudo bem para você isso? Você não tem nenhum problema se por acaso você ouvir uma música que não é feita por um cristão e tiver uma frase que fala coisas boas para você, você não tem problema com isso, né? Espero que não. Porque poderia ser que o Lucas dissesse, eu não vou colocar essa frase do Gamaliel no meu livro que vai virar a Bíblia. O Lucas nem sabia que o livro ia virar a Bíblia, ele só estava escrevendo uma carta para o Teófilo. Nós é que dizemos que o livro é Bíblia e temos isso como um texto sagrado, mesmo que tenha a frase do Gamaliel, ok? Para você ver que às vezes a nossa maneira de acreditar, a nossa fé é formada de um jeito tão místico que a gente não põe os dois pés no chão para ver a normalidade do movimento de Deus em qualquer canto, até mesmo no Gamaliel, que a gente nem sabe se ele se converteu depois ou não, mas a palavra dele veio de Deus, se você quer saber. Você está querendo dizer que um cara que era de Deus porque era judeu, mas não era cristão porque não era de Cristo, pode ter sido usado por Deus para falar uma coisa que Deus queria que ele falasse? Claro que sim, irmão. De onde você tirou isso? Deus é dono de tudo. Isso não significa que eu amo viver longe de Deus, não.
Mas o próprio apóstolo Paulo, que foi um discípulo de Gamaliel, nos ensina que a gente deve observar tudo e reter o que é bom. Examinai tudo e retende o que é bom. Que bom que o Paulo estudou na escola do Gamala. Que legal. Que plantou em nós um cristianismo gentílico, que é o nosso caso, nós não somos judeus, com essa liberdade de sabedoria, de observar o que é bom. E esse conselho de Gamaliel precisa abençoar a nossa vida hoje, porque está aqui. Porque o Lucas falou, isso aqui é importante, o Teófilo saber disso daqui. Teófilo, ouve o que o Gamaliel falou aquele dia no Sinédrio e mudou a cabeça dos caras. Se esse negócio é de Deus, pode esquecer. É dar murro em ponta de faca. Meu. Você vai bater, você não vai conseguir parar isso aí não. Você descobriu que tem uma nascente de água no teu terreno, né? Pode esquecer, mano. Você vai tampar aqui, ela vai rasgar a terra lá, você não vai conseguir parar esse negócio. É melhor você canalizar e deixar fluir, entendeu? Uma bica. Faz uma bica e... é a melhor coisa, deixa a coisa andar. Agora também, se não tiver água, mano, você vai cavar até chegar no núcleo da terra e não vai ser uma gota. Porque se é de Deus, não tem o que você fazer para impedir. E se não é de Deus, não tem o que fazer para empurrar. Eu pergunto para você, gente bonita da Casa da Rocha, o que a gente está fazendo aqui? A gente crê mesmo em Deus? Presta atenção. Pergunta para mim. Eu estou aqui pregando a palavra, dizendo que eu acredito mesmo em Deus. Ah, aquela pessoa é ateu, ele não crê em Deus, credo. A gente também não. Porque a gente vive desesperado. Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Olha para as aves nos céus. Deus cuida delas, vai cuidar de vocês também. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus veste assim a erva do campo e cuida assim das aves do céu, como é que não vai cuidar de vocês? Ele é Deus. Essa frase de Cristo está ecoando aqui no Gamaliel. Se for de Deus, ele só tinha uma hipótese para os caras do Sinédrio. Se for de Deus, vai crescer, Deus vai cuidar. Nós somos desesperados. Nós acreditamos que a gente pode empurrar o que Deus não está empurrando. A gente fica desesperado porque a gente quer que aconteça o que a gente quer que aconteça. E quando alguém vem e fala para a gente, é porque você orou pouco, é porque você não fez o sacrifício, porque você não pagou, não sei o quê. A gente fica desesperado porque nós acreditamos em nós, é isso que nós acreditamos. Nós somos um bando de humanistas, materialistas, que acreditamos no nosso rito da nossa religião. Se eu fizer, se eu doar, se eu fizer a campanha, se eu sacrificar, aí vai acontecer. Porque eu acredito que eu consigo empurrar Deus. E eu não acredito que se o negócio é de Deus, ele vai andar na bênção. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o meu desespero toma conta da minha cabeça nessa paranoia ansiosa que a gente carrega. A gente fica mergulhado no Instagram, todo mundo tem, está tendo, e não sei o quê. Está tendo é a loja que vende biscoitos aqui na... Ricardo Jafé, irmão, já está tendo. Quem já foi na Tateno? Já foi na Tateno. É legal lá, não é? Está tendo. Está tendo. Acho que é japonês, não é? Tateno. Era sim, é uma loja, acho que a família é japonesa. Todo mundo está tendo, todo mundo está tendo. Não. E a nossa fé... E eu pergunto para você, deixa eu te perguntar um negócio. Você acredita mesmo, deixa eu te falar, que você é do corpo de Cristo, cujo cabeça é Jesus, ou ungido, ou Messias, e se Ele tem a tua vida nas mãos dEle, pode chover canivete e virar o mundo do avesso, se é de Deus, esquece, irmão, dorme e descansa, porque Ele é Deus. E uma segunda coisa, se não é de Deus, você pode fazer o que você quiser, irmão.
Pode fazer de fumaça, fazer dança da chuva, faz o que você quiser, não vai para frente. Relaxa. O problema é que a gente quer o que a gente quer. A gente não quer Deus. Amanhã, por acaso, a pregação caiu hoje, esse tema, hoje. Caiu hoje e amanhã a gente tem a reunião. Vou falar para você. Eu queria muito que o prédio aqui do lado desse certo, irmão. Eu tô que tô. E a gente podia falar assim, irmão, é o seguinte, hoje não tem culto. Vamos juntar 9 e 11. E das 9 da manhã até ao meio-dia e meio, vamos ficar aqui ajoelhado no milho e orando até Deus nos ouvir. Como se eu e você pudéssemos empurrar Deus no que Ele não quer. Esse lugar que a gente está aqui, ó, tá ali o Vagnão que não me deixa mentir. Aconteceu um forrobodó de cuia, né, Vagnão? Sabe, forrobodó de cuia? Eu não sei o que é, minha mãe falava isso. Mas deve ser uma coisa muito ruim. Porque, foi um forrobodó de cuia, então deve ser um negócio terrível isso. A gente estava para assinar esse imóvel aqui, aconteceu, desmanchou tudo. Ficamos mais um ano lá no sindicato. Fazer o quê? E foi um papo bem doido mesmo, mas tá bom, né? Passou um ano, o proprietário procurou a gente de novo. Ele falou, desculpa aí, aconteceu uns negócios lá. Eu nem vou falar o que foi, irmão. Só vou dizer para você que tinha religião no meio, tá? Tinha religião para atrapalhar. Mas ele falou, eu quero alugar e quero alugar para vocês. Aí nós voltamos aqui. Com a mesma turma do nosso conselho, ouvimos, vamos, alugamos. Sabe o que eu entendi? Quer dizer, não entendi, porque até hoje eu fico ansioso com as coisas. É preciso entender. É que se é de Deus, irmão. Mas o diabo pode atrapalhar. Pera, quem é o diabo para atrapalhar Deus? Ele é uma criatura de Deus, foi Deus que fez. Lá em Apocalipse fala que com um sopro da sua boca, ele vai desfazer Satanás. A gente faz da batalha espiritual como se os demônios estivessem segurando Deus, eu não consigo andar, ora por mim, temos que orar por Deus. Mas se eu oro por Deus, eu não sei nem para quem eu oro Deus abençoa Deus em nome de Jesus, que é o Filho de Deus, para ele vencer o Satanás. Nós ficamos loucos, estamos tudo doido, irmão. Eu estou aqui hoje, Senhor, para fazer uma batalha espiritual, para o Senhor me abençoar. Não vai fazer batalha, eu morri na cruz para te abençoar. Eu paguei alto preço pela sua vida. Você é uma nova criatura e você nasceu de novo. Mas por que você não anda rápido? Porque anda no meu tempo, porque eu sou Senhor e você é servo. Nós estamos orando, claro que estamos orando. Senhor, abençoa a gente amanhã lá. Mas é o seguinte, Senhor. Se o imóvel do lado aqui é uma coisa do Senhor, eu vou tranquilo na reunião, porque se é do Senhor, pode virar o forrobodó de cuia que a gente vai estar com esse imóvel. Mas também se não for, eu também não quero. Você entende? Nós achamos que oração é um poder que a gente tem de obrigar Deus a fazer o que Ele não quer. Esse é o nosso problema. Eu já contei aqui que uma vez, numa aula nossa aqui, me perguntaram, Zé, porque a gente estava falando sobre, eu estava dando uma aula sobre Sermão do Monte, quando Jesus, as palavras de Jesus estragam muito a nossa religião, disse assim, quando vocês orarem, não sejam como os incrédulos, que acham que por muito repetirem serão ouvidos. Quando vocês orarem, saibam que o vosso Pai que está no céu sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Bom, estava dando aula desse texto e alguém perguntou, Zé, se Deus já sabe o que eu preciso antes de pedir, então eu não preciso de orar. Eu falei, não. Se você só ora para pedir, não precisa mesmo. A gente fala de comunhão, a gente fala de relação, a gente fala de Senhor e servo, a gente fala de caminhar com Deus. Essa relação é só para pedir? Faz amizade com uma pessoa e fica 24 horas só sugando dela. Se ela vai pagar o seu pastel, se ela vai pagar o seu Uber, se vai te convidar para ir na casa dela, se paga o cinema. Só quer andar com você para pedir. É igual fala em Provérbios que tem duas lombrigas, a Dá e a Dadá. Já viram? Tá lá em Provérbios.
Tem até um hino evangélico. Quiser até tá. E coloca esse hino na igreja e o povo só no dá. Irmão, eu sei, a vida é difícil. Nosso país está uma bagunça. É ruim para burro. A gente tem dor, dói as costas. A gente adoece, envelhece, morre. Você acordou? A vida é ruim, mas Deus é bom. Eu não vou conseguir mudar esse mundo, mas eu quero andar no centro da vontade dEle. Eu vou orar e dizer, Senhor, olha, essa aqui é a minha petição. Como nós oramos aqui hoje, isso aqui é a nossa necessidade. É isso aqui que a gente gostaria que acontecesse, porque Ele é nosso Pai. Mas eu não oro só para pedir, eu converso com Ele porque eu adoro, eu agradeço, eu louvo, eu engrandeço o nome dEle, eu agradeço pela palavra, eu converso com Ele sobre minhas dúvidas. Se você só ora para pedir, não precisa orar mais. Se essa é a sua relação com Deus, resumida apenas a dá, então não precisa mais, porque Ele sabe do que você precisa. Você devia descansar nele, porque Ele é Deus e não é a tua oração que vai fazer, não é o teu centavinho que vai mudar o coração dEle. Ele é Senhor maior do que o universo infinito, maior do que toda a criação do começo ao fim de todas as eras. Tudo é um nada diante da grandeza de Deus. Você acha que Ele está impressionado com os teus R$1.000? Misericórdia, irmão. Ele já fala no Salmo 50, você vai me oferecer um sacrifício do animal? Não fui eu que criei? Da riqueza da terra que eu te dei? Alguma coisa que você vai me dar que eu já não tenha? Ele quer um coração contrito e gente que cai de joelhos para dizer, Tu és Senhor. Ele não me chamou para fazer uma troca, uma barganha religiosa. Ele me chamou para me transformar numa nova criatura. Ainda que Ele me dê liberdade para que eu peça, para que eu ore, para que eu apresente a Ele minhas dores. Eu não sei porque Ele atende uns e outros não. Eu tinha um medo de operação, irmão, até hoje eu tenho. Mas eu tive que operar o meu ombro, porque não tinha jeito. Ele saía do lugar já e toda hora, os dois, né? Fui no médico. Irmão, Deus encaminhou tudo. Tudo. O plano de saúde, anestesista, o médico que é um especialista top. O pai dele foi o primeiro a fazer, na década de não sei quando, 50, 40... as primeiras cirurgias de ombro, de cotovelo, dava palestra no mundo inteiro. Falei, estou na mão do cara certo. Deus preparou o hospital. Irmãos, eu só podia dizer, Deus preparou tudo. Fiz a cirurgia. Não deu certo, irmão. Passou um ano da cirurgia, estou no acampamento de jovens, antes da pandemia, né? Descendo no escorregador na piscina, nem lembro como é que chamava o menino lá, sei lá. Pegou a bola e jogou na minha testa. Pastor aqui, não, você sabe, né? Já começa chamando de Zé, já perdeu o respeito. Eu vinha no corredor, acertou na minha testa a bola. Quando eu caí na água, já meio torto, meu ombro saiu do lugar. A Blanche, quando eu já levantei com aquela cara, é uma dor, né? Uma dor, nossa, você fica alucinado, é uma dor horrível. Eu vi minha avó de noiva andando de tico-tico, várias alucinações, lá na Itália. Caramba, aí a Blanche, ela estava na beirada. Que foi? Eu falei, meu ombro saiu do lugar. E ela falou, o ruim, né? Que eu não tinha operado direito, fui primeiro esquerdo. Eu falei, não, saiu o bom. Falei, saiu bom. Aí voltei no médico, ele falou assim, olha, o que aconteceu é que o enxerto ósseo que eles tiraram da escápula, não sei de onde, fizeram um enxerto aonde saía, teve uma reabsorção. Tá os parafusos sozinhos, sem o osso. Falei, não, tem reabsorção. A gente precisa de fazer uma revisão da sua cirurgia e talvez tirar um pedaço do quadril e colocar aqui. Eu falei assim, doutor, qual a chance de reabsorver de novo? Ele, pode ser, eu vou virar um ombro. Vai tirando e colocando aqui, eu viro um ombro e eu desapareço. Um ombro com uma cabeça. Agora pergunta para mim, irmãos, eu sou pastor, eu estou aqui em cima, mais perto de Deus do que você. Eu não sei porque não deu certo. Só sei que eu continuo com o meu ombro assim. Ele falou, vai operar outro? Eu falei, não vou operar nenhum mais, agora eu fico assim. Eu vou jogar bola com a galera, eu jogo bola sempre, eu corro sempre assim. Você já me viu aqui pregando, eu não levanto muito o braço, porque eu tenho medo de sair do lugar. E é um trabalho para colocar e dói para burro, irmão. Quando eu vejo um jogador de futebol, o Murilo do Palmeiras, pá! Eu falei para a Blanche, o ombro dele saiu do lugar. O jeito que ele caiu no chão, e sem mexer, caiu do lugar. E vai ficar uns 4 meses sem, vai ter que operar, hein? O seu já saiu do lugar? Tem que operar, irmão. Ou fica como eu.
Ou Deus faz um milagre, já fez, já vi, não sei porque não foi comigo. Irmão, eu não sei, eu não posso obrigar Deus a fazer, eu sei que Deus é bom. E eu sou feliz em andar com Ele, mesmo com o meu ombro saindo do lugar. Você está bem? Conselho de Gamaliel, não tem o que você possa fazer, nem para impedir, nem para empurrar. Apenas apresenta a tua vida a Deus, apresenta as tuas dores a Ele. Eu sei que tem coisas que Ele responde imediatamente, outras que Ele demora e outras que Ele diz não. Mas isso não significa que eu não estou na mão dEle. E nem que Ele não é meu Senhor. A gente vive muito atolado nessa loucura. E a gente tem que ouvir o cara que não era cristão escrevendo na Bíblia, dizendo para os caras que não eram cristãos, ouçam a Deus. Mas eles não estavam ouvindo a Deus, porque eles estavam indo atrás do Filho de Deus, a matar o Filho de Deus. Mas o conselho estava certo. Descansa. Se é de Deus, você não precisa fazer nada. E se não é de Deus, não tem o que você possa fazer. Mas uma coisa eu sei, se você estiver na mão de Deus, tudo vai bem. Só relaxa. Chamaram os apóstolos de novo, deram uns peteleco neles, para não sair de graça, e disseram para eles, não pode mais pregar. Dali saíram pregando, né? E ainda saíram cantando ainda. Porque eles ficaram felizes por serem açoitados por causa do nome de Jesus. Também eles ouviram o Sermão do Monte. Jesus disse, bem-aventurados são vocês, quando perseguirem vocês por causa do meu nome. E lá em Mateus, eu não vou ler que não vai dar tempo, mas eu vou dar o endereço para você ler depois, no capítulo 10. Vou ler rapidinho, vai. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Tomem cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas suas sinagogas. Olha que louco. Olha fazendo sentido na cabeça deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis para servir de testemunhos a eles. Vocês vão lá para vocês pregarem. Olha que louco. E quando entregarem vocês, nem se preocupem com o que vocês vão falar, porque naquela hora lhes será concedido e vocês ali dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai é quem fala por meio de vocês. Olha só, um irmão vai entregar o outro irmão à morte, o pai vai entregar o filho. Era ali um judeu entregando outro judeu. Que louco isso. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Em verdade, eu digo a vocês que não terão percorrido as cidades todas até que venha o Filho de Deus. E eles ficaram felizes. Tiago escreveu isso. Irmãos, tenham grande alegria e grande gozo quando passarem por provações. Pedro diz isso na sua primeira epístola, que é sobre perseguição, sobre aflição. Fiquem felizes por serem perseguidos em nome de Jesus. Fiquem tristes se vocês forem perseguidos por serem sem vergonha. Aí você tem que ter vergonha, apesar de ser um sem vergonha. Mas deveria ter vergonha disso. Agora, ser perseguido porque você ama a Deus e está pregando o Evangelho, fiquem felizes. Eles saíram dali felizes. Eu sei que o Evangelho que nós ouvimos é diferente disso. O Evangelho que nós ouvimos voltaria para esses dias e os discípulos diriam, olha, vamos fazer uma reunião. Qual é o partido que está dominando o templo? É os escribas, os fariseus ou os saduceus? São os saduceus. Então vamos fazer um acordo de apoio aos saduceus para eles abençoarem a igreja, porque vai que entra um outro partido, eles vão perseguir a nossa igreja. Esse é o Evangelho que nós aprendemos. Vamos tentar ir até Roma numa caravana de apóstolos e falar que a gente pode apoiar a César, para ao invés de ele perseguir a gente, ele nos abençoar. Eu sei que nós ouvimos esse Evangelho. Mas essa igreja que nem tinha esse nome ainda, estava nascendo, já nasceu apanhando. Já nasceu perseguida. O problema deles não era a perseguição. O problema deles era não estar no centro da vontade de Deus. Então entenda que o Evangelho de Cristo é um pouco diferente daquele que eu e você crescemos aprendendo. Que tem um monte de coisa da religião misturada no meio. Que não vale a pena eu gastar tempo aqui agora. E nem vai dar também tempo, que não já acabou, meu tempo já acabou. E eles saíram felizes e foram para o pátio do templo pregar o quê? Que Jesus era o Messias. Continuaram a fazer aquilo que Jesus pediu para eles fazerem, com alegria, com o lombo todo machucado,
mas com alegria. Depois a gente vai ver Paulo e Silas mais à frente, lá em Atos 16, presos, açoitados e cantando durante a noite, porque eles estavam sendo perseguidos por serem de verdade de Jesus. Nosso problema não é se a igreja, se nós vamos estar num mundo difícil ou mais fácil, se vai ter quem nos apoie ou quem não nos apoie. Irmão, nós nascemos para apanhar. Porque o que a gente tem para falar, o mundo não quer ouvir. Vai ter dia que eles vão ouvir e a gente pode ajudar muito se eles ouvirem, mas nem tudo a gente vai conseguir. Mas entre me dar bem, por causa de um conluio que eu fiz com alguém, ou ficar no centro da vontade de Deus com uma vara no lombo, eu vou preferir o centro da vontade de Deus. Porque o conselho de Gamaliel me diz, nas entrelinhas, é bom ter o diabo contra você. O nosso problema é o Satanás. Não é, irmão, relaxa. Com o sopro da boca de Deus, ele desfaz o Satanás. Lutar contra Satanás é pé nas costas, porque tem Deus ao seu lado. Ruim é você lutar contra Deus. Aí não tem Satanás que te ajude. E foi o que Gamaliel disse. Se esse negócio é de Deus, a gente não pode estar contra Deus. Eu não sei se é ou não é, mas vai que. Deixa rolar. Deixa acontecer. Naturalmente. Deixa rolar, irmão. Deus sabe. Então eu encerro dizendo para você, irmão, apresenta a tua dor diante de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Qual é o nosso descanso? É saber que Deus vai fazer exatamente o que eu quero? Não, o meu descanso é saber que Deus é Deus e eu estou na mão dele. Às vezes acontece exatamente o que eu estava pedindo, às vezes acontece de um jeito diferente, mas eu estou sempre na mão dele. Guardado por ele, cuidado por ele, amado por ele, sendo perseguido porque obedeço a ele. Ao mesmo tempo que eu sou invadido pela alegria de continuar compartilhando todas as coisas que são dele, ainda que isso me custe, como a gente viu aqui. Espero que você tenha um bom domingo. Saia daqui em paz. O que é do homem, o bicho não come. É do Senhor. Descansa um pouco mais. Tira um pouco das paranoias. Tira um pouco da tua mão. E aquelas pessoas chatas que dizem que você ora pouco, porque você não profetiza, porque você não tem isso aqui, porque não tem... Irmão, dá para fazer, legal, tá bom, vem, vai com Deus. Não vai arrumar confusão. Mas, irmão, não deixa entrar por aqui. Ou, tem gente que fala assim, não, Zé, entra por aqui e sai por aqui. Não é bom, porque quando entra por aqui, passa por aqui para sair por aqui. Não deixa nem entrar por aqui. Já deixa, tá bom. E se você, por acaso, se sentir sozinho, abandonado, e que todo mundo é contra você porque você crê de um jeito diferente, fica assim mesmo, porque é bom. Porque Deus nos tem, nós somos dele. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, por aquilo que o Lucas escreveu para o Teófilo, pelo conselho do Gamaliel, que não era nenhum apóstolo, nenhum pastor, que a princípio parece que não teve nenhuma revelação, mas a tua palavra estava na boca dele. Nem sabemos se ele se converteu ou não. Mas o que ele disse é uma grande verdade. Nos ajuda, Senhor, a descansar, porque a gente é muito ansioso. Eu sou muito ansioso, Senhor. Eu quero que a coisa aconteça logo, eu não consigo descansar. Acho que a gente nem sabe se a gente crê de verdade em Ti, Senhor. Porque a gente deveria ter uma vida mais descansada. Afinal de contas, tudo está nas mãos do Todo-Poderoso. Nos ajuda a descansar um pouco mais e a nossa fé seja mais firmada nesse caráter bondoso, justo que Tu tens. E saber que nós estamos nas Tuas mãos e que o Senhor é Pai. Mesmo que a gente não entenda o porquê disso ou daquilo, nós somos Teus. E que o conselho de Gamaliel nos amadureça hoje. Ele fez parte da sabedoria que guiou a tua igreja nos primeiros dias. Que continuem essas palavras sábias a nos ajudar. E em nenhum momento a nossa fé ou nossa prática de fé seja uma tentativa de te forçar a fazer uma coisa que o Senhor não quer, porque isso é uma estupidez.
A gente não pode parar o que é teu e nem pode fazer acontecer o que não é teu. Nos ajuda a permanecer no centro da tua vontade, puros, justos e retos, tementes, andando no teu evangelho e testemunhando da tua obra na nossa vida. Cobre-nos com a tua paz, leva a gente para casa debaixo da tua proteção, abençoa a nossa semana, traz a gente de volta no próximo domingo, juntos em comunhão. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.